Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso, hoje conduzido por mim, Pedro Cordeiro, editor dessa secção. Convidei para este episódio três queridos amigos e camaradas que lançaram ou estão prestes a lançar livros sobre a guerra da Ucrânia. Assim, tenho em estúdio comigo a Cândida Pinto, jornalista da RTP e autora com David Araújo do livro Ucrânia Insubmissa, lançado pela Dom Quixote. Olá, Cândida. Olá, Pedro. Tenho também o Germano Almeida, um analista e comentador da SIC e autor de A Guerra Incomportável, que tem como subtítulo Como Putin mudou o nosso espaço de segurança e liberdade e condiciona o nosso futuro, pela Prime Books. E também aqui da casa, a Ana França, minha camarada de secção, que lançou pela Tinta da China Ali está o Taras Shevchenko com um tiro na cabeça. Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Estamos aqui, obviamente, para falar da guerra da Ucrânia e das experiências e reflexões de que resultaram estes 3 livros que desde já aconselho a todos os nossos ouvintes, e para este programa é essencial também a presença do João Luís Amorim, que trata da edição técnica. A primeira coisa que eu ia perguntar, e vou começar pela Cândida, porque a Cândida estava em Kiev no primeiro dia, no dia em que começou a invasão russa da Ucrânia, 22 de fevereiro de 2022, 24 de fevereiro de 2022, perdão. Como é que era, Cândida, estar, como é que era o ambiente em Kiev? Esperava-se a invasão? Havia quem acreditasse que não acontecia? Os que achavam que ia acontecer achavam que ia ser uma coisa de horas ou dias até cair? Como é que era o ambiente que se vivia? Eu acho que muita gente temia que isso acontecesse, ou seja, a maior parte das pessoas não o verbalizava, ou seja, a opinião generalizada do cidadão comum, analistas, ou mesmo alguns elementos que faziam parte do governo ucraniano, que, enfim, diziam que, bom, isto se acontecer será algo sinalizado e concentrado apenas no Donbass, não será uma invasão de larga escala, isto na altura em que Putin já tinha anunciado, já tinha declarado unilateralmente as independências de Lugansk e Donetsk, que o fez 3 dias antes, a 21 de fevereiro. Contudo, havia também, no dia 23, a cidade de Kiev estava perfeitamente normal, com o seu ritmo normal, mas havia uma certa eletricidade no ar, digamos assim. E havia, sobretudo, as pessoas diziam muito, várias pessoas com quem eu falei nesses dias, 22, 23, em que o ambiente estava um pouco mais tenso e eletrizante, digamos assim. As pessoas diziam, não há necessidade de matar em 2022 na Europa. Isto era algo que eu ouvi de mais do que uma pessoa. Mas eu acho que as pessoas, sobretudo, queriam convencer-se que não seriam confrontadas com uma invasão de larga escala. Ora, horas depois, do dia 23 para o dia 24, as coisas acontecem na madrugada e, portanto, a cidade muda radicalmente, não é? Portanto, há aquela fuga em massa de pessoas de Kiev, com as saídas de Kiev bloqueadas, começam a ouvir-se sirenes, começam a ouvir-se explosões ao longe e instala-se um medo muito grande do que poderia acontecer no coração da Ucrânia, em Kiev, na capital. Portanto, instala-se esse receio que perspassa toda a gente. Portanto, naquele primeiro dia 24 é um dia muito, muito estranho de pessoas em fuga, de corridas para o bunker, porque não se sabia que tipo de bombardeamentos, a que tipo de bombardeamentos Kiev poderia ser sujeito. Portanto, há uma enorme dúvida sobre o que iria acontecer nos próximos dias. Há uma angústia grande, um nervosismo muito grande, sem se perceber muito bem
até onde é que iria. Sobretudo haviam 2 receios maiores. Um, dos ataques aéreos, se os ataques aéreos iriam atingir Kiev de uma forma bastante intensa. Outro, se iria haver guerrilha urbana dentro da cidade, nomeadamente com forças tchetchenas. Portanto, havia esse receio. Aquele género de combate casa a casa, Exatamente. quase rua a rua, Exatamente. que é Isso estava muito altamente presente. duro e mortífero. E preocupante, não é? Portanto, tanto que, portanto, quando a cidade se esvazia, os militares tomam conta da cidade e depois há várias fases de recolheres obrigatórios ininterruptos de 36 horas, portanto é que não se podia literalmente pôr um pé na rua porque seríamos tomados como pessoas que não estavam a seguir o que estava a ser ditado e portanto poderíamos ser confrontados com detenções e tudo isso. E nessas alturas desses recolheres obrigatórios mais prolongados, os militares andavam casa a casa a ver quem lá tinha ficado, com o receio de infiltrados. Portanto, o ambiente era um bocado confuso. Dessa confusão, eu estava há pouco a pensar olhar para os vossos livros, todos eles, aliás, estávamos a comentar objetos muito bonitos, as editoras estão de parabéns pelo trabalho e pelos livros que produziram, e estava precisamente a pensar como da desordem e caos a que assistiram e que testemunharam na Ucrânia por causa desta guerra, como é que se passa para uma coisa tão bem feita, organizada, com ideias e histórias para dar a entender ao público aquilo que é dar e partilhar uma experiência que o público não pode ter porque não está lá. Ana, como é que é esse processo? Como é que se passa do caos da guerra, das notas da guerra, das impressões da guerra, para um livro com pés e cabeça que nos conta aquilo que se lá viu? Eu, no meu caso, tenho a sorte de... Eu antes de ter feito esse trabalho para o livro, já tinha feito esse trabalho de organização do caos para o Expresso. Portanto, o caos que nós temos lá só isso já seria uma história. Contar como é que nós recolhemos as histórias, as coisas que se intrometem no caminho. Ninguém faz ideia. O fixer da Cândida foi para a guerra no primeiro dia, ela precisava dele e ele, não, desculpa, eu vou só defender o meu país, portanto peço desculpa. Mas pronto, todos os dias há uma pessoa que diz que te vem buscar para te levar a um sítio e não pode, e não é necessariamente porque se esqueceu ou não quer ajudar. Há simplesmente tanta coisa a acontecer, estradas que ficam cortadas de repente, que já não, depois descobrem minas, já não podes ir para ali, e esse caos nós temos de lidar com ele no dia a dia, não é? E quando chegas ao fim do dia, fazer a história, escrever a história, aí já filtras, porque os livros, e por isso é que eu acho que os livros são bons documentos para perceber a guerra, porque o leitor do Expresso sabe a notícia que eu dou, a reportagem que eu dou, mas não sabe como é que se chegou lá. E por isso é que eu, quando leio livros de reportagem que têm um bocadinho do repórter lá no meio, acho interessante porque por exemplo, o Caderno Afegão de Alexandre Lucas Coelho, que foi um livro quando eu cheguei, comecei a ler, e foi esse livro que me fez pensar, ok, isto é uma forma bastante completa, rica, colorida de falar de uma coisa que é trágica, mas que pode ser um documento importante para as pessoas também perceberem um bocado como é que se faz a reportagem. E quando li esse livro da Alexandra, que foi quando cheguei a primeira vez da Guerra da Ucrânia, comecei a ver os meus cadernos e, de facto, falhando um dia ou outro em que, de facto, tinha muito trabalho ou estava na estrada e não consegue estar a escrever no carro, reparei que tinha vários apontamentos, alguns muito incompletos, é verdade, mas da maioria dos dias tinha pelo menos algumas impressões, desde quando estava na estrada durante 12 horas a olhar para a paisagem, começar a pensar que aquilo no sul, tudo aquilo já foi impérios vários. Pronto, tinha esse apontamento. Essas não eram histórias, nem eram coisas que eu pudesse desenvolver num texto do Expresso, porque obviamente nós também temos análises de historiadores e editores chatos que nos põem limites de caracteres. Sim, também. Mas eu acho que isso, principalmente o livro do Germano, é outra coisa que eu acho mais difícil, porque tem a ver com previsões e análises históricas que podem falhar. Eu e a Cândida estamos um bocadinho mais protegidas naquele Exato. Sentido em que isto foi o que eu vi, isto foi o que as pessoas me disseram. Está fixado no tempo. Se não for isto que aconteceu, pronto, era isto que as pessoas achavam naquele dia quando eu lá fui. E temos essa sorte. A organização do livro para mim foi simples por causa disso. Muito do que está no livro, isto é muito importante e eu digo isso no livro, foi feito
para o Expresso. Eu escrevi algumas coisas de raiz, muito na Polónia, muitas coisas de raiz que não cheguei a publicar no jornal, mas há mesmo muita coisa que já tinha saído. A organização foi feita, quase que aconteceu. Como é que eu ia te explicar? Eu não tive assim muito trabalho em organizar o livro, porque eu tinha no Google Docs e na própria página do Expresso por dias, não é? O que eu tinha publicado quase diariamente. Depois havia ali um dia ou outro em que não dava para recolher o suficiente, ou pronto, isso acontece. Mas eu fui quase à página do Expresso, não é? Para me organizar, e depois coloquei também algumas impressões minhas que não podem caber no jornal, porque são opiniões e coisas que depois acho importantes, como outros pontos de leitura, não é? Outros pontos de análise, não tanto jornalístico, mas o que é que nos passa pela cabeça quando estamos lá. Antes de interromperes, Pedro, eu quero mesmo perguntar uma coisa à Cândida, que está no teu livro, e eu ontem estava a reler algumas páginas. Quando tu falas na invasão da Rússia, sim, em larga escala, e depois em Kiev, havia o medo de vocês, jornalistas, entre vocês, ficarem sob os russos em poucos dias? Assustava-te mais isso ou as bombas? Porque sinceramente, ficar de repente, o que é que vocês iam fazer? Iam ser. Será que eles deixavam-vos sair? Eu penso nisso, porque como eu nunca estive quase a ser ocupada. Temos notícias de camaradas nossos, estrangeiros, que estando em território dominado pelos russos, são detidos, são usados depois como moeda de troca com outros prisioneiros. Eu não sei se havia esse medo entre vocês. Havia vários receios. Havia um receio que tinha a ver com o desmoronar ou não de toda a ordem, não é? Toda a sociedade. Pronto, depois o Zelensky diz que afinal não vai, fica e tal. Enfim, isso é uma pequena garantia, não é? Porque havia o compound oficial do governo e depois havia o resto da cidade. Depois nós começamos a ver as pessoas a ir embora. E a ir embora, enfim, não eram só os civis. A administração, os hotéis. O hotel onde nós tudo. estávamos, o gerente foi das primeiras pessoas a dizer-me se o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que estava alojado no hotel onde nós estávamos, se eles forem embora, eu saio nesse dia. E portanto, ou seja, nós começamos a ver que a nossa vulnerabilidade está a aumentar de dia para dia, não é? Pronto. Depois, a maior parte dos hotéis a fecharem, não é? Porque as pessoas saíam e os hotéis fechavam. E as condições de segurança deteriorarem-se de dia para dia. E, portanto, sem sabermos, nessa incógnita, serão ataques aéreos, será guerrilha urbana, como é que nós vamos circular aqui, com quê, sem fixer, enfim, o caos estava um bocado instalado e haviam vários receios cruzados, digamos assim. E, de facto, para mim, uma pedra de toque, para além de eu ter muitas pessoas a telefonarem-me de várias origens, a dizerem saiam daí porque a situação de segurança é extremamente precária e portanto depois pode ser difícil sair. Agora há um mínimo, mas pode não existir esse mínimo, porque de facto não sabia o que é que ia acontecer. Para mim a pedra de toque foi quando o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 30 pessoas que partilhavam o bunker connosco todas as noites e com quem eu falava todos os dias, perguntaram então como é que vai ser? Não, nós vamos ficar, ninguém vai sair de Kiev. E há um dia que eu vejo saí-los todos, que saem todos ao mesmo tempo. A Cruz Vermelha que vai a sítios. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Que não é que está treinado? Exatamente. E de repente estamos no hotel, meia dúzia de pessoas e meia dúzia de empregados. Só. E portanto aí pensei, bom, se calhar é melhor ir dar uma volta e depois eventualmente voltar. E foi o que nós fizemos. E depois também havia, entre os jornalistas portugueses que lá estavam, também havia comunicação entre nós todos, e havia comunicação com as direções em Lisboa sobre o que fazer, ficar, não ficar, e mesmo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, enfim, havia essa, e com o Ministério da Defesa, portanto havia essa comunicação que estava instalada, portanto toda a gente dizia, vocês é que têm capacidade de avaliação porque estão aí no terreno, mas vejam bem porque se acharem que têm que sair, saem. Nós recebemos em Lviv o mesmo telefonema de que Lviv ia ser completamente atacada e tínhamos de sair. Entretanto não foi e pediram-nos desculpa porque tinham recebido informação de outras embaixadas mais informadas que a portuguesa, mas disseram para estarmos sempre preparados
para ter de sair mesmo de Lviv, porque lá está, eu tive muito mais medo em Lviv do que em outro lado qualquer, porque não sabia nada sobre a guerra. Claro. Para mim, Lviv podia ser terraplanada dali a uma hora. Nós estávamos sempre. Agora, obviamente, sabemos que o Oeste provavelmente eu já lá estive a seguir e é calmo, as famílias estão na rua, comem-se gelados, tudo bem, mas na altura era tão perigoso como o Donbass, potencialmente, não é? Esta volubilidade das coisas, esta mudança permanente torna difícil, como dizia a Ana, o trabalho daqueles que, não estando no terreno, como é o caso do Germano, estão a olhar, a pensar, a refletir, a sistematizar e a tentar dar um sentido às coisas, para ajudar ao entendimento para todos, para o comum dos mortais, digamos assim, daquilo que está a passar. E nisso deixa-me fazer aqui um louvor aos três, porque os vossos livros os vossos textos são textos escritos para toda a gente ler, para os que não são entendidos poderem passar a entender, e isso acho que é muito meritório. Germano, esta dificuldade de uma guerra que dura há um ano e picos, nós estamos a gravar a 31 de março de 2023, vamos para o ar dia 3 de abril, aliás, dia em que se marca o primeiro aniversário da libertação da cidade de Bucha, nos arredores de Kiev, e com os horrores todos que ali se foram revelados. No teu livro, que parte deste ano de guerra, das coisas que se foram passando, analisando-as, mas que também aponta pistas de futuro e até datas a ter em conta num futuro próximo, como é que se consegue projetar o caos do que se passou e fazer essas previsões, e com que riscos é que se assume ao fazer essas previsões, ao lançar as questões e os aspectos que vão ser importantes nos próximos meses e semanas? Viva! Bom, antes de mais explicar, tem essa componente, não é bem uma questão de previsões, é apontar datas que poderão ser relevantes para um ano, que aí sim aponto como fundamental, que será 2024, mas basicamente a base do livro, eu estava a ouvir a Cândida e a Ana e a lembrar-me bem um pouco dessa fase. São aqueles dias iniciais da guerra que também daqui não têm comparação com nada. Ou seja, se eu tiver que dizer porque é que decidi escrever este livro, tem a ver com nós que trabalhamos e analisamos política internacional há tantos anos. Eu acho que não houve nenhum momento em que esse tema, que geralmente é um tema lateral e não ocupa o topo da agenda política ou mediática nacional, a menos que haja o 11 de setembro, um terremoto, foi a única vez que eu senti que toda a população sentia a necessidade de forma continuada de o fazer. Amigos, conhecidos, pessoas que não são da área, que acordavam às 3, 4 da manhã antes dos empregos para ver as emissões contínuas que ainda duraram uns dias das televisões. Porquê? Vamos ser objetivos, por medo. Ou seja, o que é que se está a passar? Será que os russos vêm por aí abaixo? E isso foi a primeira parte. Ou seja, as pessoas sentiram que era um momento histórico pelas piores razões possíveis, a maior guerra em espaço europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Depois, por outro lado, como analista, o facto de passar aqui na SIC dias e dias como nunca, ou seja, uma coisa é vir aqui 5 minutos, 10 minutos e ir embora. E ali foi contínuo. Continuamente estávamos sempre a ser solicitados. Isso levou a que, por um lado, começasse também a ter, portanto, que na altura não sabia que ia dar um livro, um conjunto de elementos que me preparavam para os comentários e que foram a base para isso. E senti, sobretudo, que essa atenção das pessoas. O que é que eu senti demasiado rápido, que se passou nessas primeiras 2 ou 3 semanas aqui, nesse estado de choque e pavor, demasiado rápido para a dessensibilização, que também é normal, que é humana, mas que na minha opinião se passou demasiado rápido. Ou seja, ao fim de 2, 3 semanas as pessoas perceberam, bom, os russos ficaram ali mas atolados, falhou a Blitzkrieg dos 4 ou 5 dias para Kiev, e as pessoas aqui ficaram, pronto, olha, é mais uma guerra, vai ter consequências, mas comecei rapidamente a ouvir pessoas a dizer que já não tinham paciência para ver aquelas imagens, pessoas a confundir, mas isto não é de ontem, não é de ontem, é todos os dias. Exatamente, ao fim de algumas semanas. Depois, curiosamente, via o trabalho das pessoas que estavam no terreno, e ele é fundamental, e sentia muitas vezes, quando começaram a regressar as primeiras levas, digamos assim, demasiado rápido também. Havia coisas que eu gostava de saber do que se passou e pelo aquilo que estava, e na altura estava a consumir de forma quase a tempo inteiro, o que lia e ouvia,
queria saber mais coisas. Isso também leva a um ponto que o livro tem, que é o facto de ter querido recolher 2 testemunhos para o livro, um deles, curiosamente, da Ana França, e outro da Susana André, da SIC, na perspectiva de perceber, além daquilo que foi tornado público e que elas conseguiram, no momento, produzir como peças, mais alguns elementos para juntar à parte da análise, que também era importante. E um pouco também por isso, eu sou jornalista de formação, fiz a análise que fiz no livro e senti essa necessidade, não só no caso delas no terreno, como também de outras pessoas que escrevem no livro, o Major-General João Vieira Borges, obviamente o conhecimento militar que tem, o Zé Milhazes com o conhecimento único que tem da Rússia, o Daniel Pinel muito num lado que é um lado importante e que ainda não está totalmente definido e esclarecido, que é, em função do que aconteceu, não acho possível que não haja consequências jurídicas, legais daquilo que a Rússia está a fazer, e também a dificuldade que naturalmente que isso é, e também se poder contestar a criação de tribunais especiais para, e depois essa questão, que é verdade, que é, quem lê o livro vê que tem uma posição, obviamente, não só ultracrítica da Rússia, como de assumir que esta não é uma guerra igual às outras, entre aspas, ou seja, o atabautismo de então, e o que é que os americanos fizeram no Vietnã, ou então, o que é que se passa no Iémen, todo o respeito, e é verdade que esta está longe de ser a guerra mais mortífera, por exemplo, desde a Segunda Guerra Mundial, não é. No caso civil, a nível militar, é muitíssimo mortífera pela forma como está a ser, mas isso, sinceramente, não acho que esgote o problema, e, portanto, e o Daniel faz um texto notável, é uma pessoa de uma densidade intelectual incrível, e um grande especialista na área, de reflexão sobre isso, não é? E pronto, enfim, acho que há interesse em todas as áreas do livro, mas claramente acho que merece leitura com especial atenção o texto do Daniel, porque eu acho que é um tema em aberto, ou seja, como levar a Rússia a algo que o Presidente Zelensky tem dito muito, que é a necessidade não só de dimensões de guerra e de julgamentos de guerra, mas como enquadrar isso no direito internacional. E depois também a questão de facto de como associar isso a um momento que ninguém sabe quando é que vai acontecer, mas vai ter que acontecer, que é a da reconstrução da Ucrânia e quem a vai pagar, digamos assim. E portanto, um pouco isso. Depois, acho também, a Cândida há bocado estava a falar nisso, é interessante ouvi-la falar disso, estando lá, que a questão se punha. Para mim, há vários mistérios aqui. Um deles é a informação americana que bateu certo nos dias anteriores à guerra. A verdade é que poucas semanas antes apontava para o contrário, ou seja, apontava para uma minor incursion do presidente Putin no Donbass. O presidente Biden diz isso, creio que no Estado da União, umas semanas antes, ou se não foi no Estado da União, que o Estado da União já tinha começado a guerra, foi num discurso que ele faz em que fala numa minor incursion. E depois, umas 2 ou 3 semanas depois, o secretário Blinken, na ONU, dia 20, creio, de fevereiro, é muito concreto, tem toda a informação e conta aquilo que se vai passar. As tropas russas na Bielorrússia, que não era nada um exercício apenas, e eles tinham dito que o exercício estava a acabar e iam embora, pois iam embora dali porque entraram na Ucrânia pelo norte. Vão atacar Kiev pelo norte, vai haver a entrada na sequência do argumento do reconhecimento das repúblicas separatistas, e vai haver uma invasão total à Ucrânia com mísseis e não sei o quê. E foi exatamente assim. E depois, pela necessidade que é, isto parece uma coisa óbvia, mas não é tão óbvia assim, que é muito fácil nos tempos de hoje criticar-se o excesso de informação e o tema do dia tem essa atenção e depois passa e fica-se pelos headlines. Bom, mas então se é assim, para um tema como este, com esta importância, também senti um pouco necessidade de, em livro, aprofundar com algum tempo mais e pôr em contexto coisas que na altura passaram e depois, enfim, com excesso de informação acabaram por ser esquecidas. E que só a posteriori às vezes se consegue integrá-las no sentido que as coisas fazem ou não. Um dos pontos tem a ver precisamente com a questão de o que é que levou os americanos a oferecerem a boleia a Zelensky, está por explicar. Se é que foi exatamente assim que Zelensky disse, não, eu recuso. Preciso munições. Supostamente a frase já foi desmentida, acho que não foi exatamente assim que foi dita, nunca saberemos, mas também não interessa, vai ficar assim para a história, não é? Pronto. Sim, ninguém precisa de factos nessa frase, deixa estar assim a frase. É o momento, não é? Porque é o momento em que o presidente Zelensky diz 2 coisas, diz ao seu povo vale a pena resistir e diz ao Ocidente, nomeadamente, e à NATO, vale a pena apoiar-nos e não a rendição. Há pessoas, por exemplo, que acham que ele, se ele não tem sido tão claro aí, alguns países europeus aceitariam de forma, entre aspas, pragmática, enfim, uma espécie de divisão da Ucrânia, coisa que na verdade já começaram a aceitar em 2014 com a Crimeia.
E portanto, ter de facto essa percepção. É incrível ter falado da questão dos chechenos que circulavam lá. Nos primeiros dias noticiou-se muito a questão de haver planos para matar Zelensky, supostamente ou do grupo Wagner ou dos chechenos, e supostamente nas horas anteriores aos americanos terem oferecido isso, deram um alerta a dizer que havia 2 ou 3 planos para matar Zelensky. Repare-se como desde cedo, quer o Prigozhin, chefe do Wagner, quer o Kadyrov, homem de mão de Putin na Chechênia, assumiram também um certo protagonismo, apareceram fizeram-se ver, digamos Exatamente. assim. E havia claramente a indicação, ou melhor, nós, nos primeiros dias, sobre a situação dentro da cidade, a informação que nós tínhamos não era muita. Provavelmente cá fora havia mais do que aquela que nós conseguíamos obter lá dentro. Mas, por aquilo que ouvíamos e pelas movimentações que assistíamos ou que tínhamos percepção, havia um receio enorme, e acho que haviam de facto grupos russos dentro da cidade, e eu acho que foi isso que levou os americanos a oferecerem a boleia ao Zelensky, porque não nos podemos esquecer que a Ucrânia passa a ter poderio militar muito mais tarde. Naquela altura tinha instrução, formação, expertise estrangeira dentro do país, mas os meios não eram tantos quanto veio a ter posteriormente. E, portanto, eu acho que havia de facto o receio que dentro da cidade as instalações onde estava a Zelensky pudessem ser de facto tomadas de assalto e pudesse acontecer alguma coisa. E tenho dúvidas de que hoje estivéssemos a falar tudo isto desta forma se Zelensky não tivesse ficado lá. Claro, Isso do ponto de vista do moral do povo e da tropa teria sido outra história, outra guerra. Dá para completar aqui. Todas aquelas comunicações diárias passaram a ser respiração, passaram a ser ar que alimenta quer os militares, quer a população, no sentido da resistência e da resiliência, porque claramente se o país tivesse ficado à deriva, ou seja, com um governo no exílio, duvido que a Ucrânia tivesse mantido a resistência e a resiliência que manteve ao longo do ano. Sim, quer dizer, a Síria tem um governo no exílio, não é? Alguém se lembra disso? Exato. Nem de propósito, o que a Cândida acaba de dizer era um dos pontos. Há 2 coisas, só para completar, que me levaram a escrever este livro. Uma é essa, ou seja, Zelensky faz algo que está quase, que rasga quase os manuais de comunicação, que é ninguém consegue ter uma atenção seguida de muito tempo, e ele tem há 400 dias por mérito próprio, e como isso foi fundamental para manter a ligação. E a questão que eu estava há bocado a falar, que eu acho que daqui deste lado a ligação se quebrou demasiado rápida, eu acho que é fundamental continuar a explicar às pessoas o que está em causa não é caridade à Ucrânia, o que está em causa também somos nós, porque se joga o futuro da Europa Democrática ali, a fronteira dessa Europa Democrática, e nesse sentido, claro, como imagem, será o nosso destino ucraniano, porque os ucranianos estão literalmente a lutar por nós, a menos que queiramos viver num mundo que não seja um mundo de regras saídas do pós-Segunda Guerra Mundial. Um mundo onde saltaram fronteiras pela força, um mundo onde que durante alguns anos, se calhar muitos vivemos na ilusão de que era... É uma questão do que é que aceitas, não é? O que é que aceitas? Onde é que paras? E é uma questão também que eu gostava de sublinhar, que são só os ucranianos que estão a lutar. Sim, isso é muito importante. Nós achamos que somos todos parte dessa guerra, e até podemos psicologicamente ou moralmente nos sentimos assim. Isso leva, mas eles estão mesmo... São os únicos a sofrer. São os únicos estamos lá. Agora, quem está a morrer sim, são os Isso leva ao paradoxo temporal, que eu defino no livro. Qual é o paradoxo temporal? É bom que ao fim de 400 dias ainda estejamos a falar da resistência ucraniana. Para simplificar, é bom que ainda haja guerra, porque se não houvesse era porque a Ucrânia tinha acabado. Mas o facto de não haver boots on the ground não ucranianas faz com que, perante o facto da Rússia, que é 28 vezes maior em área, 3 vezes maior em população, infelizmente o tempo corre a favor do agressor. E eu, pelo menos, não consigo resolver esse paradoxo temporal, a menos que algo fundamental se mude, nomeadamente que haja tropas não ucranianas. Sinceramente, não acho que haja condições nas opiniões públicas internas para que isso possa acontecer. Não. Além de que isso representaria uma guerra de outra natureza, não é? E esse é uma questão política que também concordo contigo, não creio que nenhum governo esteja disposto a assumir, não creio que nenhuma opinião pública de país nenhum esteja disposto
aceitar. Está ao contrário daquilo que tinha sido tudo o que tinha acontecido antes, ou seja, os americanos há mais de uma década que estão no contrário, a retirar as tropas do terreno e a tentar ter outro tipo de influência, seja geoestratégica, seja guerra de drones de Obama, enfim, tudo que não seja mandar os seus filhos para... Querem, como diz o Conselheiro de Segurança Nacional de Sullivan, ir jantar a casa. O que me leva a uma pergunta... Bom, uma questão muito breve. Foi muito interessante este ano, portanto nós voltamos lá, eu e a Ana voltamos à Ucrânia este ano, pela ocasião do primeiro aniversário da guerra, e foi muito curioso quando regressei, as perguntas que as pessoas me fizeram, mais do que como é que estão eles lá, foi: a guerra vai chegar aqui? Ou seja, esta questão do boots on the ground não ucranianas está completamente fora de causa, porque eu acho que nenhuma opinião pública da Europa admitiria, aceitaria uma coisa dessas. E de facto as pessoas começam a ter esse receio que com o arrastar do conflito ele possa alastrar e chegar mais do que já chegou, de forma indireta, à nossa vida aqui em Lisboa. O que me leva a uma pergunta obrigatória e dificílima, que é: como é que se sai disto? Como é que se sai disto? Como é que se configura, como é que se imagina uma Ucrânia, uma Rússia e um mundo no pós-guerra? Obviamente não tenho resposta a isso, mas é verdade que tento entrar por aí na parte final do livro, e de certeza que acontece então com elas ainda mais do que comigo, em qualquer pessoa que fale comigo sobre a guerra, pergunta quando é que a guerra acaba, não é? Portanto, geralmente o que eu digo é: obviamente não sei, mas se calhar a resposta mais fácil é: até pode não acabar. Há guerras que não acabam, como sabemos. A guerra entre as Coreias, obviamente, ainda não acabou. Exatamente, é um exemplo. Depois há a tal questão do congelamento do conflito, coisa que o Sr. Putin é especialista. Depois há a questão dos hábitos, ou seja, para nós 13 meses daquele tipo de guerra tão próximo é um choque. Para o Sr. Putin é a 9ª guerra ou coisa assim. E, portanto, se calhar podemos falar de algo muito mais. No livro lanço 4 cenários que não têm nada de novo, é aquilo que os especialistas militares nos têm mostrado, e que são mais ou menos óbvios. Um cenário otimista, retirada de tropas russas, não vai acontecer para já, pode até ser que aconteça mais tarde. Um cenário pessimista, que é a Rússia conseguir oficializar, consolidar a ocupação das 4 regiões, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk, e manter a Crimeia e até aumentar um pouco o terreno. Sinceramente também não acho que tão cedo possa acontecer, porque a Rússia, com tanta vantagem de meios, em meio ano ou 8 meses, quase não avançou no terreno e perdeu milhares e milhares de soldados. Tem avançou 0,34% desde o início do ano, ou seja, esta velocidade precisava de mais de um século para conquistar toda a Ucrânia. Um cenário realista, que é uma espécie de Minsk 3, ou seja, a situação ficar relativamente estabilizada, de tal modo que, mesmo que sem reconhecimento internacional, nem reconhecimento ucraniano, a Rússia se mantenha de facto ali em 17%, exato, 17% do território, que é Donbass, mais uns pós que conseguiu aumentar ali, mas fazendo ponto com a Crimeia, obviamente. E havendo uma espécie de pacto mais tarde, que era Minsk 2, de entre aspas paz, mas não reconhecida, mas que também não era respeitada, mas também nós não ligávamos muito, não é? Isso, Minsk 3 só serviria se fosse respeitado. Precisamente. E um cenário descontrolado, que os especialistas militares nos dizem que não é assim tão impossível, que lá está, é contraditório. A guerra correr tão mal à Rússia do ponto de vista convencional, que é um bocado o que está a acontecer, que em desespero use meios não convencionais. Armas nucleares, não apocalípticas estratégicas, mas táticas, e esta questão de lançar a questão da Bielorrússia faz com que pelo menos mantenha também esse cenário. Dito isto, há bocado estavam a falar da questão de tropas não ucranianas, a questão das armas. Lembro-me que o que a Ana, na conversa que tive com ela, me disse para o meu livro, que nunca mais vou esquecer, que é quando estava na zona do Donbass, os militares não perceberem: então, mas que vocês não estão a usar as armas, não têm guerras no vosso país, porque é que não nos dão as armas todas? Ao mesmo tempo, aqui, a conversa entre os líderes políticos com medo de darem mais um carro de combate de geração acima, que isso possa, com medo da Rússia, quando a guerra estava, mas é ali. Sim, é muito engraçado ouvi-los dizer: a França não tem guerra, a Alemanha não tem guerra, Portugal não tem guerra. Tipo, é super simples para eles. É claro, vocês não têm guerra no vosso país, nós temos. Porquê é que não mandam que têm? Não vai chegar.
não vai chegar aí, não precisam disso. Nós estamos aqui com um tampão, nós precisamos das vossas armas. Não, vocês não têm guerra. E um pouco por isso, as minhas duas ideias iniciais da introdução, uma é o nosso destino ucraniano, a outra é arriscada foi a demora, não a decisão. Arriscada foi a demora, não a decisão. E esperemos que não seja tarde, veremos como é que será a contraofensiva ucraniana nos próximos meses. Eu acho que tem muito a ver com os tempos diferentes. Ou seja, na Ucrânia vive-se no tempo da sobrevivência, da vida ou morte diária. No resto dos países da NATO vive-se no tempo das decisões políticas. No tempo do sofá e das decisões políticas. Pode ser hoje ou pode ser amanhã. Ou Consensos, falar pode com ser toda daqui a a uma gente, semana, quando a opinião pública estiver preparada. Claro. Como é que a guerra vai acabar, não sei. Mas na Ucrânia o que tu sentes no terreno, eu acho que a Cândida deve ter sentido exatamente o mesmo, é que claro que as coisas mudam, não é? Muito rápido, mas há muito pouca abertura para ceder o que quer que seja à Rússia. Pelo menos as pessoas que já têm alguém na guerra, seja irmão, um tio, pai, não têm paciência sequer para ouvir falar destas coisas muito pragmáticas que aqui na Europa falamos. Pois as guerras acabam à mesa das negociações. O Putin nem nos deixam falar, acabar a frase. Não há. Eu acredito que o Zelensky, até ele próprio, pense que sim, que tem de falar com o Xi, com o Putin, com Mas bem da reação ao plano chinês. O Ocidente descartou de uma penada e Zelensky disse: não senhor, eu quero falar com o Xi. Exatamente, e voltou a dizer agora recentemente à AP, num comboio em que ele foi visitar outra vez o Ocidente disse isso, mas o Sanchez está hoje em Pequim e o Macron há de lá ir. Ele é mais pragmático do que a sua população que está a sofrer. As pessoas que têm gente na guerra não querem ouvir falar de sentar-se ou seja, sim, depois de terem conquistado tudo, o Donbass, Mariupol, Melitopol, o que é mesmo muito complicado. Nós temos essa noção. Não estou a dizer que eles não têm, teoricamente, mas não a aceitam, e vai ser muito complicado para Zelensky se ele fizer essas negociações, que eu não estou a dizer que são erradas, não faço mesmo ideia. Provavelmente é a única forma de acabar com aquilo. É comum histórico só que as guerras acabarem às vezes com configurações que parecem a muitos dolorosas, injustas e que provavelmente até o são. E sim, temos heróis de guerra que perdem eleições há sempre aquele exemplo clássico do Churchill, do herói de guerra que depois não serve para o pós-guerra, ou que o povo entende que não serve para o pós-guerra. Só para pegar no que a Ana acabou de dizer, eu acho que a questão subjacente a isto é ok, então vão para negociações cedendo uma parte do Donbass e uma parte do Sul, e a seguir a Rússia volta para querer mais o quê? Claro. Essa é a questão. Não se pode premiar o agressor. Não se pode premiar o agressor. Quando as pessoas falam em paz, eu percebo que queiram falar em paz. E basta que continuem um bocadinho o raciocínio. Sim, claro, e pensar em paz justa, por tudo o que não seja a retirada das tropas russas, não é uma paz justa, porque é uma paz de premiar o agressor e aceitar a submissão do agredido. E depois é preciso enquadrar, e eu não compro de forma alguma a ideia de que isto é uma guerra por procuração dos Estados Unidos e China. Não é. Sempre que os ucranianos assumem algum tipo de ação em solo russo, os americanos têm sempre a dizer: não tivemos nada a ver com isto. Mas é verdade que, do mesmo modo que há bocado está a falar da Europa, se a Rússia tivesse esse tipo de sucesso no palco ucraniano, nos primeiros dias não tenho grandes dúvidas que depois ia pela Geórgia e a Moldávia, que era um instantinho, e isso era um sinal à China em relação a Taiwan e a outros casos. E em 2024, quando eu aponto as datas, obviamente eleição americana, eleição ucraniana e russa, embora nesses casos saibamos o que é que vai acontecer na americana, não sabemos. De todo. Eleições europeias, um bocado pelo sinal, não acho que vai haver uma grande mudança no Parlamento Europeu, mas enfim, será a menos importante. E eleições em Taiwan, em que em janeiro a Presidente Tsai Ing-wen não pode voltar a concorrer, que é muito pró-americana, está neste momento nos Estados Unidos, aliás, não pode voltar a concorrer, e a China possivelmente vai tentar ali uma última tentativa pelo voto de evitar algo que me parece relativamente inevitável, que é uma ação chinesa em Taiwan nos próximos anos. E com isto estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas ninguém se vai embora sem aquela perguntinha que gosto de dirigir a todos os que passam pelo mundo a seus pés. E é precisamente pôr-vos o mundo aos pés e perguntar a cada um se neste momento pudesse ir viajar para qualquer parte do mundo, trabalho ou férias, não interessa, sem restrições de espécie nenhuma, para onde é que iriam e porquê? Comece por ti, Cândida, que já estiveste em tantas guerras. Mariupol.
é o sítio. Ias à mesma uma guerra. É o sítio que me desperta maior curiosidade nesta altura. Mas, Sim, mas iria a Mariupol, idealmente com todas as condições para andar à vontade. Muito bem. E porquê Mariupol? Porque eu fui a Mariupol antes da guerra começar e foi dos sítios que depois se tornou inacessível, mas criei uma ligação com uma família de lá com quem estive antes da guerra. Essa família já não está lá a viver, já está na Alemanha, mas criei ali uma relação com aquele local muito, muito forte. Depois houve toda a questão da Azovstal, enfim, tudo aquilo, tudo o que se passou, e acho que Mariupol é um ponto estratégico extraordinário neste conflito, e portanto desperta-me imensa curiosidade. Enfim, mas eu olho sempre para o médio e curto prazo. Portanto, quando me fazes essa pergunta, eu penso no destino imediato. Claro, e eu espero que em breve haja condições. Seria bom que houvesse condições para ir a Mariupol. Germano, qual seria o teu destino? Olha, eu gostava de ir a Pequim, se conseguisse perguntar ao Sr. Xi Jinping como é que faz um plano supostamente para os 12 pontos em que não exige ao invasor que retire as tropas, e como é que quer ser mediador não falando com uma das partes. Curto e direto. Boa. Ana. Em Kiev, na estação de comboios, há uma loja que vende merchandise dos próprios caminhos de ferro da Ucrânia. E um dos postais deles é os sítios todos de onde se podia ir para Kiev há 1 ano e meio, todos, Melitopol, Mariupol, que estão agora ocupados, mas eles vendem esse postal precisamente para, isto continua a ser tudo possível, ou idealmente possível, vir de Kiev para lá. A única cidade que está desatualizada naquele postal é Kherson. Já se pode ir para Kherson de comboio. Isto só porque, obviamente, Mariupol é um sítio mítico para qualquer pessoa que acompanha a Ucrânia. Não é preciso ter estado no terreno para perceber o que é que aquele sítio é. A Azovstal caiu no meu dia de anos, lembro-me perfeitamente disso, 20 de maio. E eu ia já contigo, Cândida, mas talvez fosse a Taiwan, porque eu gostava de perceber se as pessoas estão, como os ucranianos, mais ou menos, não é preparar, porque uma pessoa nunca, olha a questão. Uma pessoa nunca acredita, não é? Uma pessoa nunca acredita. Sim. Mas o que é certo é que, sem nós sabermos, os ucranianos já se estavam a preparar, só não diziam, porque falares com militares, todos te dizem que tiveram os que estiveram no Donbass em 2014, toda a gente sabia que isto ia acontecer. Para nós era uma coisa impensável, porque passaram 10 anos, todos eles estavam a treinar. Havia a defesa territorial também a funcionar. E portanto eu gostava muito de ir até onde, que eu gostava muito de perceber se há também esse fogo de resistência, de se manterem muito únicos, não é? Porque a Ucrânia tem muito isso, tipo, eles definem-se por não serem russos. É como aqueles adolescentes que definem-se por não serem iguais aos pais, não é? É muito isso. Quem me disse isso foi uma ucraniana, que há muito aquela coisa ainda muito jovem da democracia, de nós somos muito diferentes deles, não é? São 30 anos muito de independência. Uma afirmação. Sim, uma afirmação. e eu gostava muito de ir a Taiwan perceber. E isso é engraçado, porque se os ucranianos se definem por não serem russos, os taiwaneses, ou pelo menos parte deles, era ao contrário, nós é que somos os chineses. Entre eles a República Popular da China, exatamente. Ora bem, com estas sugestões vamos ter que encerrar o episódio. Deixo a todos um convite para as apresentações destes dos livros. O da Cândida já foi lançado, da Cândida David já foi lançado, mas vai ter lançamento no Porto ainda, dia 20 de Abril. Então ainda bem que dizes, 20 de Abril, atenção 21. aos ouvintes do Porto. Em Lisboa, nesta semana que entra, temos quarta-feira, dia 5 de Abril, no Grêmio Literário, a partir das 8h30, o lançamento do livro do Germano Almeida, com o José Milhazes, o Major Vieira Borges e o professor António Rebelo de Sousa, as jornalistas Susana André da SIC e Ana França, moderadas pela também nossa camarada Irina Chev. No dia seguinte, há no Teatro Barraca, no bar do Teatro Barraca, às 21h30, o lançamento do livro da Ana França, apresentado pela Cândida Pinto. Resta-me agradecer. E pela Dulce Maria Cardoso. Obviamente as pessoas só vão comparecer por causa da Dulce. Ora, essa, não te menosprezes e a Cândida. Não, mas as mensagens têm sido: ai, que bom, vou conhecer a Dulce. Com certeza, estar a Dulce Maria Cardoso é mais uma razão para lá estarmos, mas já só pelo Sim, teu livro já valeria com certeza a pena. Resta-me agradecer a todos os três, ao João Luís Amorim pela edição técnica deste episódio e a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana. O Mundo a Seus Pés voltará em breve com outro painel e outro assunto. Até lá, até breve e até sempre.